Tivemos uma recaída hoje. Empatamos em 1-1 contra a equipe do Santos, jogo válido aí pela 10ª rodada do Brasileirão. Um jogo de alternâncias de momentos, um jogo equilibrado. A princípio poderia ter sido vitorioso para qualquer lado. Acho que o Santos criou oportunidades que faltou na hora de finalizar um pouco de qualidade, e o Internacional a mesma coisa, mas principalmente parou no goleiro do Santos, que é um baita de um goleiro. Eu já discordo do Internacional muito na escalação, como ele foi postado em campo. Eu não gosto da ideia do Depena jogar pelo lado, claro, tá desfalcado e tudo mais, mas acho que o Mano encontrou umas soluções mais diferentes, tentou inventar um pouco ali na hora de moldar a parte do ataque do time. Não fui muito na ideia. Tanto que no primeiro tempo o Internacional teve 2 chances boas assim de gol, e uma que o Alan Patrick estou na mão do cara. O que me preocupa é que a gente pode ter tido uma recaída aí, cara. Vamos voltar com a série de empatite aí, agora empatite B. Apesar de que a gente enfrenta o time do Flamengo, né? Eu acho que é um jogo muito difícil de dar empate. E se a gente vence o jogo de hoje, a gente fica lá na parte de cima da tabela, no G4, cara. Eu acho que faltou pro Internacional mais constância, né? O fato de em alguns momentos alternar de forma mais reativa, outra forma mais propositiva, de encontrar uma melhor maneira de se posicionar, é problemático. E se o Santos, por exemplo, tem um time que finaliza melhor, que tem uma qualidade na hora de concluir a jogada melhor, o Inter se ferra, porque o Inter teria tomado gols. O Santos teve várias oportunidades na frente do gol e não conseguiu acertar a bola ali. O setor defensivo do Internacional hoje foi mal, e na bola aérea é assustador os problemas. Ah, mas a gente não tomou gol? Não tomamos um gol de bola aérea. Mas também porque o cara cabeceia na lua e o outro tá impedido e não sei o que. Tem que ajustar essa questão de posicionamento na área, principalmente nas bolas aéreas. E acho que na conclusão de jogadas também, que o Internacional várias vezes tem a oportunidade de chegar na frente, encara a cara com o goleiro e não consegue finalizar, ou toma a decisão errada. Às vezes quando é pra finalizar o cara cruza, às vezes quando é pra cruzar o cara finaliza, não consegue entender. Mas afinal de contas, o empate contra o time do Santos na Vila Belmiro, pra mim, nunca vai ser mau resultado, porque afinal de contas é o Santos. Bom, no primeiro tempo o Internacional estava apostado num 4-2-3-1, com um meio de campo abrindo com Edenilson e Gabriel, e o Depena jogando pelo lado esquerdo, né, na função onde normalmente jogaria o Wanderson. Depena veio com essa ideia de contratação de ser um ponta, mas ele não é ponto, mano, descobriu ele como esse jogador como se fosse um meia-campista mais pelo lado esquerdo, mas não extrema, e eu particularmente já não gosto disso. O jogo começa com uma marcação muito forte na intermediária e muito faltoso também. Ambos os times, Inter e Santos, marcavam muitas faltas, né? A marcação era individual e os jogadores chegavam e davam a pancada ali, caíam, choravam, faziam o drama. Mas nos primeiros minutos iniciais, nada muito extravagante, os dois times se conhecendo ainda, estabelecendo um contato entre eles. E mais ou menos por volta ali dos 30 minutos de jogo tem um lance engraçado, né? O Depena ele faz um carrinho no cara, que foi fora da área, e o juiz marca o pênalti. Aí o VAR chama pra ele, ó, foi fora da área. Aí ele já vai ali dar falta. E na cobrança de falta, o Bauerman, que é o zagueiro, faz o gol de cabeça, que ao meu ver tava legal. Foi na mesma linha. Eu não confio nessa parada do VAR. Eu gosto do VAR, é tecnologia, legal. Quem ajusta as linhas, quem faz as paradas lá em cima é ser humano, irmão. Pra mim aquilo ali era a mesma linha. O gol então é anulado e o jogo reinicia. Aí depois o Inter tem uma boa chance com o Alan Patrick, que ele dá 2 fintas no jogador e finaliza na mão do goleiro. E o Santos ali nos 10 minutos finais da partida cresce bastante e cria boas chances de gol. E foi isso o primeiro tempo. Eu achei que ia ser mais movimentado, inclusive podendo ter gol no primeiro tempo, mas não foi o que aconteceu. Aí no segundo tempo, o Internacional claramente com uma proposta de jogar de forma mais reativa, cede a bola pro Santos trabalhar, mas o Santos também com muita dificuldade nessa barragem do meio de campo, de troca de passes errada, de tomada de decisão equivocada, não conseguia concluir a gol e muito menos criar chances muito claras. E o Inter no contra-ataque buscava alguma alternativa, mas em um momento a solução acaba saindo do banco de ambos os lados e resolve a partida. E acontece primeiro com o Santos aos 18 minutos do segundo tempo, né? O Bruninho, se não me engano, é o jogador que dá o passe pro Lucas Braga, que dribla o goleiro do Inter e bate pro gol. Num primeiro momento foi marcado impedimento, mas qualquer criança com 3 anos de idade vê que o jogador do Inter tava com o pé 18 anos à frente do jogador do Santos. E a partir desse gol, o Internacional cresce na partida. O Santos deixa de atacar, de propor, e o Internacional consegue ter mais o controle do jogo. A partida inteira foi basicamente isso, uma variação de equilíbrio. Uma hora era o Santos, outra hora era o Inter, e fica naquele lá e cá, lá e cá, lá e cá, uma hora ia sair gol pra ambos os lados. E o gol do Inter nasce 7 minutos após o gol do Santos. Uma boa jogada do Pedro Henrique, que ele dribla o Madison, faz um passe pra dentro, dá um bate-rebate, a bola sobra pro Bruno Mendes, que dá uma chapada sem chances pro goleiro João Paulo dos Santos. Novamente, mais um jogador que sai do banco para solucionar o problema do Colorado. E o jogo continuou naquela proposição que tava de início. Santos propunha o jogo e o Internacional tentava buscar uma jogada reativa. Novamente teve oportunidades claras para ambos os lados, mas ninguém marcou, ficou no 1-1. Cada um ficou com um ponto para a tabela do Brasileiro. Vamos para
para as notas dos nossos amáveis amigos jogadores. O Daniel, pra mim não falha no gol, mas meio afobado no jogo, tava assustado, tava nervoso, não conseguia agarrar uma bola levantada pra área, tava estranho. Nota 5,5. Bustos, desaparecido, alguém procura esse cara, chama a polícia pra investigar, não vi ele na partida. Nota 4,5. Vitão e Mercado, achei ambos abaixo, o Mercado mal demais na partida, o Vitão também até o momento que ele salva o Inter. Nota 6 pro Vitão e nota 4 pro Mercado. René não tem condições nenhuma, novamente eu repito pra vocês, ele é um Moisés levemente aprimorado, vou deixar ele com a nota 3,5. Gabriel, muito faltoso no primeiro tempo, no segundo tempo acalmou mais, ele passa despercebido no jogo, porque ele cumpre a funçãozinha dele ali e nada mais, ele é um feijãozinho com arroz, vou deixar ele com nota 6. Edenilson tomou o terceiro amarelo, tá fora do jogo contra o Flamengo, e hoje também foi discreto, vou deixar ele com nota 5. Alan Patrick, sabe jogar bola, entende do bagulho, tem visão de jogo, mas tá muito fora de forma. O Alan Patrick troteia em campo, caminha, inclusive achei ele meio enfeitadinho hoje também, vou deixar ele com a nota 5,5. Depena no primeiro tempo jogando pelo lado esquerdo, no segundo tempo voltou na sua função com as modificações. Tem um lance no primeiro tempo que ele faz aquela falta que gera uma polêmica na partida, mas até jogando pelo lado acho que ele não foi tão mal, e quando voltou na sua posição de frequência ele também manteve o mesmo nível, vou deixar ele com a nota 6. Pedro Henrique finaliza mal, é meio afoito, tem uns lances meio bizarros dele, mas é bom no 1 contra 1, e o 1 contra 1 dele hoje foi suficiente pro Inter conseguir o empate, vou deixar ele com a nota 6,5. E na frente o David, mano, eu tentei muito aqui, David, tentei demais aqui, cara, mas não tem condições, é inqualificável o teu jogo, mano, 0 pra ti. Pros jogadores que entraram, Bruno Mendes, pra mim falha no gol do Santos, mas depois marca um gol de chapada bonito, então um erro pra um acerto, deixa tudo nulo, vou deixar ele com a nota 6. Não teve lógica nenhuma isso que eu falei. Alemão é brigador, é truculento, mas falta técnica 5. Maurício entrou bem no jogo, deu movimentação, deu velocidade, deu ritmo na frente, vou deixar ele com a nota 6,5. Tyson também entrou bem, teve um lance ali importante que ele poderia ter feito um gol, deu dinâmica, né? Ele dita o ritmo da partida, vou deixar ele com a nota 6. Dourado entrou pra cumprir a função, teve um lance cômico, um passe interessante, nota 5,5. E ficamos por aí, o Internacional com um empate equilibrado, um empate com atuação de momentos diferentes, mas que nos garantiu aí mais um ponto no Brasileirão, que poderiam ter sido 3 ou poderia ter sido 0. Agora eu quero que tu me deixe aí nos comentários o que tu achou da partida de hoje. Feito, gurizada, esse foi o nosso pós-jogo de hoje, eu espero que tu tenha gostado. Deixa o teu like, compartilha com teus amigos, te inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo, eu trago aqui assunto sobre o Internacional toda semana. Nosso próximo jogo é no sábado às 9 horas da noite contra o Flamengo, jogando no Beira-Rio, vai ser um jogo, uma loucura, uma partidaça, não perco por nada, e já vou até lançar o meu placar aqui, vai ser 2-0 Internacional, fora os ameaços. Até lá, tenham todos uma ótima semana, um forte abraço pra vocês, até mais.